Olá, meus amores! Hoje na aula de ciências vamos falar sobre o ciclo da água. Isso mesmo, começa, termina, começa de novo. Então isso se chama ciclo, certo? Então isso vem acontecendo há milhões de anos. Então para reutilizarmos a água da natureza, certo? Então, como vocês podem ver aqui na imagenzinha, né? Ela vai, evapora, condensa, precipita, volta. Então, como a Pró falou, é um ciclo. E vamos aprender também que o ciclo da água tem a ver aí, ele vai depender da variação do clima, certo? Então, um fator muito importante para que aconteça esse ciclo é o sol, certo? É o calor do sol, o aumento da temperatura do sol vai fazer com que tudo isso aconteça, porque ela vai precisar evaporar. E para evaporar, ela precisa de que a temperatura seja elevada, né? Para virar vapor, subir, voltar. Então, tudo isso vai depender da variação climática. Assim como ela vai retornar para a Terra, né? Ela pode vir em forma de chuva, certo? E também, dependendo da temperatura do lugar, dependendo do clima do lugar, ela pode vir em forma de granizo, pode vir em forma de neve, certo? Entenderam? Então, por isso que o clima ele vai influenciar também nesse ciclo. E além do principal aí, que é o sol, né? Que vai fazer seu trabalho para poder acontecer esse ciclo da água. Então, vamos conhecer cada etapa desse ciclo, tá bom? Bom, a água que podemos encontrar na superfície do planeta, ela pode ser encontrada onde? Lagos, mares, oceanos, lagoas, açudes, água subterrânea, certo? E etc. Passa pela etapa de evaporação. Evaporação, esse momento de evaporação acontece até no nosso dia a dia, quando a gente vai fazer a comida em casa, né? Preparar a comida, esquentar, fazer um café. Então eu preciso aquecer a água e a água ela vai sair aquele vapor é água. E na natureza acontece. Só que quem vai esquentar essa água não é o fogão, não é o fogo, é o sol, certo? O sol ele vai fazer com que a temperatura ali, né, do ambiente fique elevada. E a água ali não aguenta, ela vai evaporar. Ela vai evaporar para onde? Vai virar nuvens. As nuvens são vapores de água, certo? Então, dizemos que a água passou para o estado gasoso. É o que a gente chama de evaporação, certo? Bom, na segunda parte, ao se formar as nuvens, há um acúmulo de água muito grande. As gotas se tornam cada vez maiores e a água se precipita. É tanto que quando a gente vê as nuvens ali escuras, né? Tá nublado, o tempo fechou. São alguns termos que a gente usa no nosso dia a dia quando tá próximo aí de chover, né? Então, as nuvens elas ficam carregadas, as gotinhas ali de água, elas ficaram cada vez maiores. E o que acontece? Precipitação. Ou seja, a água vai vir para a terra em forma de chuva, certo? Ou em estado líquido, né? Lógico. E também pode vir em forma sólida, como a Pró falou, em forma de neve, em forma de granizo, certo? Que são aqueles pedacinhos de gelo. Então, vai depender muito do lugar. Se o lugar for um lugar bastante propício a nevar, devido ao frio, vai vir em forma sólida, em forma de neve e em forma de granizo. E, na maioria das vezes, no caso aqui, né, conhecemos pela forma da chuva. Então, quando acontece a precipitação, é quando ela cai em forma de chuva, certo? E lá em cima, quando elas estão acumuladas, quando ela deixa de ser vapor, vai virando água, é a condensação, certo? Vamos lá. Terceira e quarta etapa aqui. A água do solo é absorvida pelas raízes das plantas. Por meio da transpiração, as plantas eliminam a água no estado de vapor. Então, as plantas, elas também têm uma contribuição para que essa água
evapore, né? Porque elas transpiram, elas liberam em forma de vapor a água. Elas liberam para o ambiente, principalmente pelas suas folhinhas. E na cadeia alimentar, as plantas pelos frutos, porque os frutos têm frutos que têm bastante água, né? E pelas raízes, sementes e folhas, transfere a água para os seus consumidores. Então, nós tiramos das plantas a água também quando elas nos dão frutos. Por exemplo, o abacaxi. O abacaxi é uma fruta riquíssima, cheia de água. A melancia, né? Mas não são esses, tem outros. A laranja, a tangerina e outras. Então, tem frutas que tem mais, tem frutas que tem menos, mas todas têm, certo? E então, as plantas elas vão nos devolver a água também em forma de alimento, né? Quando vem através dos frutos, certo? Bom, na quarta etapa, a água da chuva e da neve derretida se infiltra. Então, aquela neve que desceu, né? Dependendo do lugar, como a Pro falou, ela vai derreter. E essa neve vai infiltrar, ela vai ser absorvida pelo solo. E aí é onde vai formar os lençóis freáticos. Porque no subsolo nós temos água, o que a gente chama de lençóis freáticos, certo? As águas subterrâneas emergem para a superfície da terra, formando as nascentes dos rios. Assim, o nível das águas dos lagos e açudes e rios é mantido. Então, a etapa da evaporação recomeça. Recomeça porque é um ciclo, certo? Então, a água também ela vai se infiltrar, vai virar o quê? Os lençóis freáticos, que são águas, né, também. Esses lençóis vão parar lá nas nascentes e essas nascentes aqui vão elevar o nível dos rios, tá certo? Dos rios, enfim. Bom, aí nós temos aqui novamente a transpiração, mostrando o exemplo da transpiração, como as plantas também contribuem para a evaporação da água. E aqui nós temos a etapa 5, porque a etapa 5 ela vai mostrar que a partir daí, quando a água das nascentes, quando os rios elevam, quando vem os lagos e lagoas, quem vai utilizar essas águas aí somos nós, os seres vivos, né? Quando eu falo seres vivos, eu estou englobando aí os animais, os vegetais e nós seres humanos, certo? Então, nós ingerimos água através dos nossos alimentos, como a gente viu que por meio da nossa alimentação, que tem água. Bebidas, quando a gente faz um suco, né? Podemos também estar ingerindo água, chá, e tudo isso aí tem água. E a nossa própria água, quando a gente bebe e sente sede, certo? Então, também através da que elimino para a atmosfera através da respiração e transpiração. Transpirar. Quando eu transpiro, eu estou liberando o quê? Suor. O suor é líquido. O líquido é água, né? Essa água que a gente também transpira. Os animais também transpiram. Quando respiram também, né? Vão liberando a água, certo? Mas não só em forma de suor, não, gente. Nós liberamos água em forma de suor, em forma da nossa urina e das fezes também, tá certo? Bom, sexta. Já os vegetais absorvem a água do solo pelas raízes e da atmosfera pelas folhas. Então, aqui a água, os vegetais vão tirar do subsolo a água, né, por meio de suas raízes. E, por meio das folhas, elas vão tirar da atmosfera, do ar, certo? Depois, elas eliminam por meio da transpiração das folhas. Então, também devolve de volta, né? Isso acontece porque todos os seres vivos têm água em seu organismo. Uns em maior quantidade, outros em menor. Nós, seres humanos, temos 70% do nosso corpo, né, composto por água. E essa água, essa porcentagem aí que a gente tem, ela vai ser distribuída nos nossos órgãos. Pulmões, coração, cérebro, que mais? Rins. Então, nos ossos da gente, certo? Tudo isso aí no nosso corpo nós somos tanque, certo? Então, como aqui falou, alguns têm mais, outros têm menos,
podemos deixar de falar, se vamos falar de água, vamos falar também do tratamento dela. Isso mesmo. Então, não é porque é a água doce que aquela água está boa para beber, certo? A água do rio, é água de lagoa, é água de lago, é de açude, eu posso pegar o copinho, botar lá e beber. Não. É diferente água doce de água potável. A água doce é o que nós consumimos porque não tem a grande quantidade de sais, né, de sal como tem no oceano, nos oceanos, né? Então, só que aí ela, para chegar do rio até a nossa casa, ela passa por um processo de tratamento, certo? Como na imagem está aqui. Essa água é tirada de alguma fonte, ou pode ser de um rio, de uma lagoa, de um açude, de uma barragem, e ela vai passar por tudo isso aqui, ó, por esses tanques, por esses reservatórios, para receber o tratamento adequado. Porque a partir daí, ela pode chegar até nas nossas casas. Mas lembrando que não é porque ela passou por esse tratamento que ela ainda precisa, eu vou pegar lá direto da torneira e ó, consumir, não. Eu preciso filtrar e ferver e filtrar, certo? Se vocês na casa de vocês têm um filtro, ótimo, né? Então, e também é sempre bom a gente ferver a água para poder tirar qualquer indício de bactéria, tá bom? Bom, aqui nós temos um esquemazinho aqui sobre como tudo acontece. No livro de vocês tem essa mesma imagem, né? Então, temos a água que vai passar por esses reservatórios. Vamos lá. A prova vai estar mostrando as etapas e em seguida aqui a imagem. Bom, a primeira etapa é a cloração. Adicionar cloro à água para facilitar a retirada da matéria orgânica e metais, né? Porque pode ser encontrado matéria orgânica, né? Animais mortos, que mais? Metais, restos de metais que ficam, muitas vezes acontece de estar no rio. Então precisa tirar porque ele não pode consumir isso, né? Então é preciso colocar o cloro. O cloro ele vai eliminar. Na segunda etapa tem a alcalinização, que após o cloro, certo? Tudo isso aqui. Após o cloro, a água recebe cal e soda para ajustar a sua acidez. Porque ela tem a água, quando está assim, vindo diretamente do rio, ela vai conter, devido a esses elementos, né, que pode ser encontrado, vai ser ácida e precisa ajustar. Terceira etapa, tem a coagulação. Em seguida, adiciona-se uma substância coagulante e agita-se bastante a água para que as moléculas de sujeira possam se juntar. Então, esse processo de coagulação é onde, o que é coagular? É quando ele vai se juntar. Então, todas as sujeirinhas que tiverem ali presentes, essa substância responsável, esse coagulante, ele vai ter a função de fazer com que essas moléculas, essas sujeiras, elas se juntem, né? E aí ela possa ser separada, tá bom? Na quarta etapa temos a floculação, que depois se coloca a substância que ajuda as moléculas de sujeira agrupadas a formarem flocos. Aí elas vão ficar mais visíveis e mais fáceis de serem retiradas. Ou partículas que possam ser retiradas da água. Então, primeiro eles vão juntar aquela sujeira toda, né? É como a gente vai varrer a casa. Vamos juntar todo com um cantinho só, né? Para depois pegar com a pá, né? Só que na água é diferente. A gente vai aqui, é quase a mesma coisa, só que com substância, certo? Então, colocou a substância para fazer com que as moléculas fiquem bem agrupadas, bem juntinhas, e aí fica mais fácil de ser retirado. Agora depois que a gente fez isso, vamos para a decantação, que a água segue para tanques, onde descansa para que os flocos de sujeira formados na etapa anterior possam ser retirados, que é a etapa 5, certo? Sexto, filtração. Então a água segue para os tanques, que funcionam como filtros, né? No caso nós temos o filtro que também vai funcionar para tirar as impurezas também, né?
Então, filtros com pedras, areia e carvão ativado, que retém a sujeira que ainda ficou na água, mesmo depois de todas as etapas pelas quais ela passou. Então, assim, vejam o tanto de cuidado que precisa ter para que nada disso chegue na nossa casa, chegue no nosso organismo, né? E, sétimo, alcalinização de novo, ó. A água passa novamente por essa etapa para o ajuste de sua acidez, para evitar corrosão ou incrustação das tubulações, né? Porque se é algo ácido, ácido ele corrói. E se a água estiver ácida, quando ela for passar pelas tubulações para chegar nas nossas casas, vai corroer, certo? E aí pode ter o quê? Vai danificar ali também, né? E aí pode até nem chegar nas nossas casas, que vai vazar. Bom, a desinfecção é a etapa em que é adicionada uma quantidade também de cloro para garantir um reforço aí. Vocês viram que o cloro foi colocado lá no início, não foi? Já teve a alcalinização também mais para trás, né? Então, para garantir que a água fique livre de micro-organismos e apropriada para o consumo. Bactérias que podem depois nos trazer doenças, né? Então, são colocados também mais cloro para poder ter certeza que não tem, né? A nona etapa é a fluoretação. Trata-se da última etapa em que é adicionado flúor à água para prevenir cáries. Aquele flúor que é quando a gente vai no dentista, né? A gente vai e coloca o flúor para poder prevenir cáries no nosso dente, certo? Porque a cárie, ela pode estar contida também na água, certo? Então, para prevenir a cariação dos nossos dentes, também são colocados flúor na água, certo? Então, muitas substâncias são colocadas na nossa água até chegar nas nossas casas. Bom, e qual é a importância dessa desinfecção? Gente, desinfecção para desinfetar, para tirar qualquer micro-organismo, qualquer sujeira, qualquer bactéria que depois possa nos dar alguma doença, né? Cólera, desinteria e várias outras doenças causadas pela água contaminada ou suja. Bom, a utilização da água no nosso dia a dia. Então, sabemos que sem ela nós não temos como viver, como sobreviver. É tanto que o planeta Terra, né, ele é constituído, né, por água. A maior parte é por água, certo? Bom, a água dos oceanos, que é a maior parte de água que é encontrada no planeta, e a água que está dentro da nossa litosfera, dos continentes, que é a água subterrânea, a água dos rios, dos lagos, lagoas, açudes, como a prova sempre está aqui, sempre repetindo. Então, a gente vai utilizando ela para a nossa higiene pessoal, nosso banho, né? Lavar roupa, lavar a casa, passar pano na casa, lavar a louça, a alimentação, a preparação dos nossos alimentos, lavar também eles, para regar o jardim, para lavar o carro, né? Então, tudo isso aí depende de água, certo? Para as plantações, o agricultor precisa de água. Por quê? Porque as plantas, para poderem crescer, desenvolverem, elas precisam de água, os animais também, certo? Nós somos dependentes de água, os seres vivos, certo? Então, a água no nosso dia a dia, foi tudo isso que a gente falou e outras coisinhas mais, certo, meus amores? Então, chegamos a mais um final da nossa aula de ciências e realize as atividades. A prova vai deixar aqui um link, certo, no formulário, para que vocês possam assistir para um complemento da nossa aula sobre como é que acontece o tratamento da água, tá bem? Um reforço a mais para vocês. Beijos e até a próxima!